Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao primeiro Congresso Internacional de Tecnologia na Educação. Meu nome é Amadeu Zanon Neto, sou professor dos cursos de Engenharia de Computação, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecatrônica e Engenharia Mecânica. Em nome do Salesiano, eu agradeço a participação do José Domingos, né? Nesse evento aqui que é tão importante, tão relevante na atualidade. O primeiro Congresso Internacional de Tecnologia na Educação propõe reflexões necessárias e fundamentais para uma educação verdadeiramente empoderadora e para quem pretende estar em constante evolução. Tá? Vou passar a palavra, nós vamos fazer uma apresentação aqui, uma palestra, né, um bate-papo com José Domingos, Adriano, sobre o IoT na indústria. Né? Então, eu queria que você, Domingos, chamar de Domingos, né? Fizesse uma breve apresentação do seu currículo, falasse sobre você, falasse sobre a Exto, e comece a explicar para a gente, né, o que seria o IoT, né, que é a Internet das Coisas, né, Internet of Things, para a indústria, que é um assunto muito importante na atualidade. Eu gostaria que você expusesse para a gente esse assunto aí. Tá? Muito obrigado desde já. Tá? Fico muito honrado pela sua ajuda, pela sua participação, tá bom? Por favor, fique à vontade. Ok, não, muito obrigado. Eu agradeço muito aí o convite do professor, da instituição, para participar dessa semana, realmente. É um período muito importante para a gente discutir, né, a tecnologia, a educação, como essas coisas estão interligadas, né? E, na verdade, a educação é fundamental para a gente ter a tecnologia, né? A gente vai precisar de profissionais que trabalhem, que entendam, que desenvolvam, que operem, né? Então, é um tema super relevante, então fico bastante agraciado de ter sido convidado. Me apresentando super rapidamente, né, meu nome é Domingos, eu sou diretor de tecnologia, né, aqui da Exto, sou o sócio fundador e um dos dois sócios que existe na empresa aqui hoje. Por formação, eu sou técnico em eletrônica, depois eu fiz engenharia elétrica com ênfase em telecomunicações, depois eu fiz algumas especializações na área de projetos de telecomunicações e também um MBA em automação industrial, né. Acho que basicamente do ponto de vista de formação é isso. Do ponto de vista de experiência, né, como diretor de tecnologia dessa empresa que a gente criou há 20 anos, né, vou falar um pouquinho mais da Exto depois, mas há 20 anos já tem empresa. Nesses 20 anos eu já passei por tudo aqui, né, então a gente começou desenvolvendo muita coisa em bancada, então tem quilometragem boa aí de desenvolvimento em bancada, gestão de time, a gestão da empresa como um todo, né, e hoje eu estou muito ligado principalmente a questões ligadas a concepção dos novos produtos, né, as características de novos produtos, também novas iniciativas, como a gente está tendo, de serviços de automação, de capacitações. Eu também estou bem ligado a isso, né, tudo que é novo, eu geralmente estou envolvido até para abrir o caminho no meio da mata, depois pavimentar a estrada, eu deixo a molecada tocar, né? Basicamente é isso. Falando um pouco da Exto, a Exto é uma empresa que está há 20 anos no mercado já, fez 20 anos agora, esse ano especificamente, uma empresa que surgiu dentro de uma incubadora de empresas na faculdade, quando nós éramos alunos da faculdade, né? Acho que é legal comentar isso. Nesses 20 anos aí, a maior parte desse tempo a gente teve dedicado a soluções para a educação, né? Então a gente trabalha com bancadas, kits, sistemas para ensino nas áreas de eletrônica, automação, eletrotécnica, telecomunicações, né? Energias renováveis e por aí vai, né? Bastante voltadas aí para os cursos de engenharia e cursos técnicos. Mais recentemente, coisa de um ano para cá, a gente criou 2 outras unidades de negócio, uma delas dedicada a serviços de automação, né, então, principalmente motivados pelas tecnologias da indústria 4.0, a gente criou essa área de serviço voltada para empresas, e uma outra área, que é a área que a gente chama de Exto Academy, que são cursos, né, são capacitações, onde a gente mistura, né, tanto a questão do EAD, para poder chegar a locais mais distantes, né? Aí, fazendo parênteses, que eu não comentei, a gente está em Santa Rita do Sapucaí, sul de Minas Gerais, uma cidadezinha bastante interessante, um polo de eletroeletrônica e telecomunicações, então, um lugarzinho bem legal, mas uma cidadezinha pequena aqui em Minas. Então, o EAD nos permite chegar aí com uma abrangência bem maior pelo Brasil afora, e a gente não somente usa essas ferramentas de EAD, mas também ferramentas de tecnologia, principalmente relacionadas a acesso remoto, que permitem que, mesmo remotamente, os participantes do curso possam fazer atividades práticas, né? Esse é talvez o principal diferencial. Muito bom. Legal. Então, vamos lá. Pode começar. Beleza. Então, eu vou compartilhar minha tela aqui para a gente falar um pouquinho sobre IoT industrial.
Certo. Bastante, uma guia. Acredito que já esteja sendo visível aí, né? Isso, beleza. Ótimo. Maravilha. Então, vamos lá. IoT industrial. Então, que eu já falei, só ilustrando, né? A Exto tem essas 3 divisões hoje, né? Que a gente chama de Exto Didática, soluções para escolas, Exto Automation, soluções para a indústria, e Exto Academy, as soluções de capacitação para profissionais, né? Qual que é a nossa agenda aqui desse bate-papo, né? A gente vai falar um pouquinho aí sobre a IoT, Indústria 4.0, falar um pouquinho sobre redes industriais, o que isso tem a ver com a IoT, e principalmente do IoT industrial, né? O que é isso? Primeiro, vamos definir a IoT, né? E uma palavra que a gente tem ouvido falar muito, né? Internet das coisas, né? Ou como a gente diz aqui em Minas, né? Internet dos trem. E Sensacional. dos trem, eu acho que até fica mais traduzido, né? Internet of Trains, né? Fica melhor. Bom, a gente tem várias definições de IoT. Eu gosto de trabalhar com essa daqui, ó. Fala que o IoT é uma rede global de objetos interconectados, unicamente endereçados, né? Ou seja, eu consigo achar um elemento isoladamente nessa rede mundial, baseados em protocolos de comunicação padronizados, né? Então, aí tem 3 elementos importantes aí. Primeiro, que é uma rede global de dispositivos conectados. Eles estão conectados através da internet, né? Daí o nome Internet das Coisas, e eles trabalham em cima de padrões de comunicação, protocolos de comunicação padronizados. A gente vai falar disso depois também. Okay. Eu também gosto de enfatizar o que não é IoT, né? Para a gente entender, porque assim, quando uma palavra começa a ficar muito na moda, ela começa a receber utilizações que não são verdadeiras. Por exemplo, eu vejo uma bagunça enorme sobre o que é inteligência artificial. É o nosso tema aqui hoje, mas hoje em dia, muita coisa que por definição não é inteligência artificial está sendo entendido como inteligência artificial. Então, às vezes é bom a gente falar o que não é também, né? Foge do conceito, né? Exatamente, né? Acaba se usando um conceito na moda, colando ele, né, em várias situações onde, na verdade, ele não se aplicaria pela definição acadêmica formal, né? Okay. Então, algumas coisas que eu acho que vale comentar que não é IoT, né? Então, a IoT não é simplesmente uma comunicação M2M, que a gente diz, né? Comunicação machine to machine, ou máquina a máquina, ou seja, essa comunicação entre dispositivos eletrônicos, isso não é IoT, né? Por quê? Porque ela está isolada ali, são 2 equipamentos, isso não se comunica com a internet, não é unicamente endereçável, enfim, né? Então isso não é IoT. O celular conversando com o equipamento, eu entendo que não é IoT, né? O celular diretamente ali por Bluetooth ou alguma outra coisa, é uma forma de comunicação com o dispositivo inteligente, mas eu não chamo de IoT porque ele não tem essa característica de levar essa informação para a internet, né? Para, por exemplo, a informação daquele dispositivo disponível para vários usuários, né? Uma comunicação 1 para 1, né? Não é bem o que caracteriza o IoT, né? Soluções que são proprietárias, ou seja, aquelas que trabalham com padrões de comunicação fechadas também, que só funciona o meu dispositivo com a minha plataforma, né? Isso também não está dentro do conceito de IoT, que é muito forte no IoT, o conceito dessa abertura da diversidade de protocolos, né? Essa questão da solução proprietária, a gente percebe bastante, eu percebi bastante quando a gente comecei a trabalhar com CLP, né? Uhum. Eles têm os protocolos muito fechados, né? Isso persiste ainda? Eu diria que hoje existe uma predominância, um meio termo, né? Se a gente pensar nas redes industriais, hoje tem redes industriais abertas, que são normas abertas, né? Mas essas normas acabam sendo meio, assim, elas têm geralmente padrinhos poderosos, né? Então, determinados fabricantes meio que apadrinham algumas redes que são abertas, mas que acabam sendo super diferencial. Então, está aberto para todo mundo, mas é um pouco mais fechado. Agora, quando a gente fala em IoT, a coisa é bem mais aberta, porque o que eu tenho visto, por exemplo, são vários fabricantes incorporando os mesmos protocolos, né? Diferente das redes industriais, onde alguns fabricantes meio que direcionam para determinados protocolos, tem uma compatibilidade, mas a compatibilidade sempre é mais cara e mais complicada de fazer do que a do protocolo apadrinhado, né? Mas no IoT não, no IoT realmente é bastante democrático nesse sentido. A gente vê diversos fabricantes adotando os mesmos protocolos, tem um alto grau de compatibilidade, que é uma característica, eu entendo, essencial do IoT, né? Essa multidiversidade. Na verdade, o termo mais usado é heterogeneidade, né? Você tem o hardware é heterogêneo, muitos fabricantes, muitos tipos de equipamentos, mas que conversam a mesma língua. Ou a gente vai ver que nem a mesma língua, só algumas línguas, mas essas línguas são universalmente aceitas. Ok.
Bom, eu também entendo que soluções locais, né, que rodam apenas num contexto local, não seria o IoT, né, porque não tem o aspecto da internet, não tem o aspecto da rede global, né, então quando a gente pensa em IoT, a gente geralmente está, pelo menos no contexto, né, ou na definição que eu estou trazendo, a gente está pensando as coisas se comunicando com plataformas em nuvem e sendo acessadas de qualquer lugar, né, então são soluções em nuvem, soluções globais, não soluções locais, e os sistemas supervisórios, né, que tem uma finalidade dentro da automação, que é de monitoramento, de configuração dos processos industriais, muitas vezes se confunde um pouquinho na área industrial as aplicações de IoT com a aplicação de supervisório, né? São duas coisas diferentes, têm contextos diferentes. Ok. Isso, então, é o que não é IoT, né? Se a gente for entender uma arquitetura de uma solução de IoT, ela pode ser dividida aí nessa configuração de 3 camadas, tá? De baixo para cima, a camada de baixo aqui, que é essa literatura que eu utilizei chamou de network, aqui inclui as tecnologias de comunicação, de rede, né, os protocolos de rede, como é que isso vai acessar, se é com fio, se é sem fio, etc. E os dispositivos, né, os nós, né, que seriam os dispositivos finais, os sensores, os atuadores, né. Geralmente a IoT a gente imagina ter muito mais sensores, né, que mandam informação para essa plataforma do que atuadores, mas na indústria a gente tem bastante atuador também. E os dispositivos de borda são dispositivos com mais capacidade de processamento que estão mais próximos desses sensores, né? Isso constitui aquilo que a gente chamaria de network, né? Para cima dessa network tem uma camada chamada de middleware, né? Que é exatamente a camada que fica no meio, é a camada que lida com aquela heterogeneidade que eu falei, né? Então é a camada que, por exemplo, tem suporte a uma diversidade de protocolos, uma diversidade de tecnologias de rede e permite traduzir isso ou condensar as informações vindo de diferentes tecnologias, que a gente vai falar daqui a pouco, para uma base de dado comum, né? Então, numa aplicação de IoT, não deve importar muito para a aplicação, que é a próxima camada, da onde que veio a informação, né? Independente de onde veio a informação, essa camada de middleware ela tem que resolver essa complexidade e entregar essa informação de uma maneira acessível, padronizada, tá? Sim. E a última camada é a camada de aplicação. Na camada de aplicação é onde, podemos dizer assim, que está o nosso desenvolvimento em termos de aplicação que vai rodar no computador, no celular, né? Uma aplicação web onde a gente vai ter, devido ao middleware, um acesso fácil aos dados enviados pela camada de rede, pelos dispositivos, né? Então, na aplicação é onde eu construo minhas telas, eu construo os meus alarmes, construo as minhas aplicações, fazendo uso de tudo isso que já está aí para baixo, né? Posso fazer uma pergunta? À vontade. Fazer esse bate-bola. Nos nós dispositivos de borda, por exemplo, entraria aí, por exemplo, sistemas microcontrolados ou microprocessados que já têm uma preparação de firmware para poder fazer essas conexões? Perfeito. Protocolos? Perfeitamente. Os nossos nós aí seriam exatamente os dispositivos finais da rede, né, que geralmente é um dispositivo microcontrolado, né, seja um sensor, seja um dispositivo que tem outras funções, mas que manda esses dados para a nuvem, né. Então, são esses dispositivos de eletrônica embarcada. Sistemas embarcados. São sistemas embarcados, podemos dizer assim, de outra maneira, né, que tem o suporte de conectividade, né. Eu gosto sempre de fazer uma diferenciação entre interface e protocolo, né? Então, por exemplo, eu posso falar de uma interface Wi-Fi, ou de uma interface Ethernet, ou de uma interface Bluetooth. E eu posso falar do protocolo que é suportado. Então, eu posso falar depois, a gente vai falar de MQTT, de CoAP, por exemplo, né? Tá. Então, quando a gente pensa um dispositivo embarcado, quando eu olho para o hardware dele, eu vejo qual interface que ele tem. Ethernet, Wi-Fi, LoRa, né? E depois eu vejo qual o protocolo que conversa em cima disso. Quando a gente chega na parte industrial, a gente vai ver que isso vira uma maçaroca toda, porque um dispositivo muito importante na indústria, que cada vez mais é um dispositivo com essas características de conectividade, é o PLC, né? E ali, muitas vezes, existe uma variedade muito grande de protocolos suportados. Mas esses nós são os dispositivos de software embarcado. RS-232 e RS-485 são protocolos que podem ser aceitos também? Não são tão usuais, mas pode ser, porque como a rede é bem heterogênea, e aí que entra talvez esse conceito do dispositivo de borda. Esse dispositivo de borda, muitas vezes, ele é um gateway, né? Um gateway, por definição, é um conversor de protocolo. Então, em algum momento eu vou ter que subir meus dados para a internet, né? Então aí eu preciso ter ali não só uma interface Ethernet ou Wi-Fi, mas o suporte a protocolos que navegam pela internet.
Quando a gente pensa no 232.485, eles trafegam informação, mas obviamente não são uma informação da internet. Então esse dispositivo de borda, por exemplo, pode ser um gateway que converte esses protocolos locais baseados em RS-232, RS-485, CANopen, né, outras tecnologias de rede local, para enviar esses dados para a internet, por exemplo. Legal, valeu. Maravilha. Como a gente vai ver depois, a gente tem algumas, ou diversas, na verdade, plataformas de IoT que já implementam já várias dessas camadas, principalmente o que a gente está chamando de middleware, e facilitam o desenvolvimento das aplicações. Porque eu tenho usado o RS-232 no microcontrolador, usando Zigbee, LoRa, né? Porque aí ele faz aí eu tenho os dispositivos que fazem essa... Entendeu? Legal. Aí, na verdade, você está com o microcontrolador falando nesse protocolo com o dispositivo de rádio, né? Isso. Legal. E aí, esse dispositivo de rádio que carrega o protocolo, vamos falar de IoT que a gente está tratando. Isso. Né? Não, perfeito. Não, aí sim. Aí se a gente for pensar nessa, vamos falar uma arquitetura onde você tem um módulo de comunicação e um módulo de processamento local, né? Aí você tem realmente uma diversidade grande ali de protocolos locais da placa, né? Para poder fazer essa troca. Sim, muito bom. Legal, obrigado. Isso aí. Legal. Vamos em frente. Aqui. Bom, aí é interessante que o pessoal cria ou define diversos cenários e aplicações de IoT. Eu vou dar uma passada geral naqueles que são mais universalmente aceitos aí, né? A gente vai ouvir falar aí de Smart Cities, e essas Smart Cities, o que são? É o IoT voltado para as cidades, né? Seja para questões de trânsito, para questões ambientais, de poluição, para alarmes de chuva, de inundação, né? Todos esses serviços voltados às cidades que podem estar relacionados com sensoriamento inteligente, com decisões mais inteligentes, é o que a gente chama de Smart City, que é uma vertical ou um cenário de aplicação de IoT, né? Existe um outro cenário, que é o cenário de Smart Buildings ou Smart Home, né, que seriam as casas e edifícios inteligentes. Também um outro universo, né, onde a gente está falando dos dispositivos, de iluminação, da geladeira, de todos esses sistemas, principalmente relacionados a conforto, ar-condicionado, né, tudo isso integrado em termos de IoT. Aí entra aquela aplicação do Google Home, né, tudo isso está dentro desse contexto, que é IoT? Mas é um caso de aplicação. É a automação de casas e cidades. Desculpa, casas e construções. Aí tem um outro cenário de aplicação também, que é a parte de Smart Health, né? E dos dispositivos vestíveis, né? Que está mais relacionado à saúde, né? Seja saúde do ponto de vista de monitorar condições de saúde mesmo relacionadas à doença, né? Seja monitorar batimento cardíaco, esse tipo de coisa. É um outro cenário de aplicação de IoT bastante interessante também. Tem um muito interessante, que é o que a gente chama de Smart Farm, ou agricultura de precisão, que é a aplicação do IoT na agricultura e na pecuária, né? Também é um universo inteiro para poder explorar, né? E aí o que é interessante? Cada cenário desse é um cenário de aplicação do IoT, porém a gente tem características e desafios diferentes, né? Então, por exemplo, dentro de uma casa eu tenho uma distância muito pequena de conectividade, enquanto numa fazenda eu tenho uma distância muito grande. Então, eu vou usar soluções de tecnologia diferente, apesar de, no final das contas, todas elas convergindo para aquela nossa definição de IoT, né? Seguindo nos cenários e aplicações, temos o monitoramento ambiental, muito importante para as questões ecológicas, a questão de Smart Grid, né, que tem a ver com a geração descentralizada, outras fontes de energia, mas não somente a geração, mas toda a informação que trafega com relação a essa geração. E, por fim, o nosso IoT industrial, aí, que é o nosso tema de foco, né? Que nada mais é do que a aplicação do IoT voltado para o cenário industrial. Acho que a gente vai se aprofundar um pouco mais além. Ok. Esse gráfico aqui é muito interessante, ele é tirado de um estudo do BDS que apontou para o Ministério das Tecnologias do Brasil, né? De Ciência e Tecnologia, quais são os cenários prioritários para o Brasil, de acordo com essa análise, né? Então, esse gráfico aqui é interessante porque ele mostra que eles fizeram um estudo comparando a demanda no Brasil com a capacidade de desenvolvimento nacional, né? Onde mais está para a direita e para cima aqui. E aí, fazendo um estudo e classificando esses vários cenários, que aqui ele usou alguns outros nomes, né? Foi apontado como prioritário para o Brasil o desenvolvimento de IoT nos cenários de cidades, fábricas, né? E aí fábrica aparece duas vezes, porque tem a fábrica que manufatura e tem indústria de base, né? Indústria de base é mineração, papel e celulose, né, o começo da cadeia produtiva, mas acaba sendo fábrica também, né? Saúde,
E rural, né? Rural interessante, aqui nós temos uma grande capacidade de desenvolvimento, porque o Brasil é muito forte na área rural, e principalmente as culturas do Brasil são culturas tropicais, né? Então precisamos de soluções para soja, para cana, para café, que são diferentes das soluções de trigo, beterraba, que tem, por exemplo, na Alemanha, né? Sim. Então tem um grande potencial no agro. Então esse estudo, ele é uma orientação para as ciências públicas, para políticas públicas, desculpe, que enfatiza o desenvolvimento de IoT nessas áreas, né? Partindo do princípio, por exemplo, veículos. Não tem aplicação de veículos? Tem, mas provavelmente isso vai vir desenvolvido de fora, lá da matriz do fabricante de veículo, né? Mas cidades, o Brasil tem das maiores cidades do mundo, tem das cidades mais complicadas e complexas do mundo, né? Então tem um grande potencial. Então eu acho que isso é bem legal, que mostra onde estão os potenciais de IoT dentro dos vários cenários que a gente discutiu. Aí tem uma questão de infraestrutura também, né? Sim, sim. Muito séria, né? Sim. Temos bastante coisa a desenvolver em termos de infraestrutura, seja da cidade, seja para dar conectividade rural também, né? Sim, com certeza. Sim. Então, é onde estão as oportunidades, talvez, mais... Não tinha nem ideia que as cidades eram um ponto mais... Que coisa. Sim. As cidades eram um ponto mais observável nessa questão do IoT. Sim. Então, é legal desse estudo que ele mostra isso, né? Os desafios das cidades brasileiras são bastante grandes, né? E as cidades são bastante complexas, né? Quando a gente... É só pensar, de cabeça aqui, posso estar falando bobagem, mas não tem cidades europeias maiores que São Paulo e Rio, por exemplo, né? Lá eles têm outra estrutura, as cidades são menores, né? Então, tem um potencial grande nisso aí no Brasil. E a gente tende a pensar em trânsito, né? Só trânsito. Não é só isso. Né? Mas que já é um abacaxi grande dentro disso. É verdade. Já é um problema. Só para entender, né? Quando a gente fala de veículos, a gente está falando mais ali, voltando aqui. Veículos aqui tem mais a ver com as questões dentro do veículo, né? Monitoramento de falha, defeito, etc. Mas o trânsito está dentro da cidade, né? Então aí a gente enxerga isso daí. Aqui, eu vou de uma forma muito rápida, obviamente não temos tempo para entrar em profundidade nessa tabela, mas listar aqui algumas tecnologias sem fio voltadas para IoT, tá? Então, no caso da IoT, a gente tem, obviamente, as interfaces padrão mais comuns, aí, que são Ethernet, Wi-Fi, mas a gente tem uma variedade de tecnologias, principalmente sem fio, que cabem naqueles vários cenários, e aí cada uma veste melhor um cenário ou outro, né? Mas eu acho legal aqui dar uma passada, pelo menos a gente acostumar com os nomes, né? Então, por exemplo, a gente tem a conectividade 2G, 3G, né? Que é o famoso GPRS, né? Que permite comunicar através das redes de celular. Então, por exemplo, para cidades, isso aqui é muito interessante, porque as cidades têm praticamente 100% de cobertura, né? Desse tipo de rede. A gente tem o Bluetooth BLE, tem como característica um baixo consumo, porém uma distância curta, mas alguns sistemas, por exemplo, de automação residencial ou de IoT residencial, usam Bluetooth e a versão BLE, que é baixo consumo. 802.15.4 é o rádio que dá suporte a várias redes, como a mais famosa delas é o Zigbee, mas existe o Thread, existem outras redes que trabalham em cima desse rádio também é um rádio de curta distância, bastante interessante em algumas aplicações. O LoRa, a principal característica do LoRa é um alcance de longa distância, tá? Então, ele é bastante interessante para aplicações, por exemplo, na área rural, mas também tem sido muito usado na indústria. O LTE CAT01 aqui, CAT0 e CAT1, né, são também chamados de LTM, né? É a comunicação IoT em cima da rede celular 4G. Então, 2G e 3G é a comunicação de dados GPRS que a gente já conhece, aquele modo de GPRS que não é novidade. O LTE CAT, ou LTM aqui, ele é um protocolo de IoT que roda em cima da rede 4G, assim como o NB-IoT, né? Então, são dois protocolos que permitem menor consumo, maior alcance, mas trabalham em cima da infraestrutura celular. Isso é muito legal para algumas aplicações, novamente, principalmente as voltadas para o Smart City. Mas o pessoal, por exemplo, tem criado redes proprietárias, redes privadas de LTE para cobrir cobertura de fazendas, né? Então a gente começa a ter isso aqui no campo também, não como uma rede pública de uma operadora, mas como uma rede privada que só roda dentro de uma fazendona lá, por exemplo. Tem o Sigfox, que é uma rede também muito interessante, também longa distância, baixíssimo consumo. Tem o Weightless, que é parente do Bluetooth ali, do 802.15.4, curta distância. Tem o velho bom Wi-Fi, que não dispensa apresentações. Tem umas redes industriais, o Wireless, né?
Wireless Hearts, né? Exatamente, que é uma rede, aí já uma tecnologia voltada para o ambiente industrial, não que as outras não possam ser usadas, mas essa aqui foi desenvolvida especificamente, né? Zigbee também, que é muito conhecido, Z-Wave, né? Então, coloquei aqui mais só para a gente ter alguns nomes e ter uma comparação, né? No que é importante aqui, que é taxa de transmissão, alcance, né? Em termos de cobertura, potência, custo, né? Então, aqui dá um resumo legal das tecnologias de comunicação sem fio. E o Heart já é consolidado, né? Já está bem consolidado, né? Já é bem consolidado. Muitos anos. Agora, além dessas tecnologias de comunicação, quando a gente fala em IoT também, a gente fala muito dos protocolos, né? Então, lá naquela plataforma de IoT, depois que a informação virou, porque todas aquelas redes ali, em algum momento, vira internet, né? Cai na internet. Quando cai na internet, eu tenho alguns protocolos, né? O LoRa, por exemplo, ele tem os seus protocolos próprios, mas muitas aplicações trabalham com esses protocolos que são abertos. Então, aqui eu vou citar alguns que são os mais conhecidos, né? Por exemplo, a MQP, o XMPP, também bastante utilizado, mas talvez os três aqui são os mais comuns, né? A gente tem muitas aplicações que trabalham com essa tecnologia de HTTP REST, que é uma troca de informação bastante comum aí, como se ao ler e receber informações estivesse acessando um site, né? Então tem muita aplicação trabalhando com HTTP REST. Tem o COAP também, que é um protocolo muito utilizado para IoT, muitos sistemas utilizam COAP para troca de informação, e tem aqui em destaque o MQTT. O MQTT, a gente vai falar um pouquinho mais dele mais para frente, mas ele é um protocolo que na área industrial tem sido suportado pela maioria dos dispositivos que têm algum tipo de comunicação IoT. Então, quando eu penso em IoT industrial, a gente vai ver que um dos protocolos predominantes é o MQTT. Ele está presente naqueles outros cenários, claro, mas nos outros cenários ele talvez conviva com alguns outros desses daqui, tá? Mas no industrial, o MQTT se destaca. E aí, por falar industrial, vamos só falar aqui que isso tem a ver com a indústria 4.0, né? A gente falou de IoT, o que a IoT tem a ver com a indústria 4.0? Então, só passando aqui, porque não pode falar de indústria 4.0 sem mostrar essa figurinha, né? Então, só para lembrar ou para relembrar, ou para falar para quem ainda não viu, né? Essa ideia da indústria 4.0, ela vem do quê? Ela vem de uma ideia que existe uma indústria 1.0, que era basicamente o início da mecanização, uso do vapor, né? Locomotivas e tudo mais, né? Passa por uma segunda evolução, aqui uma segunda geração, né, chamada de indústria 2.0, onde entra produção em massa, eletricidade, motor a combustão interna, né? Aqui tem as datas aqui embaixo para a gente ter uma perspectiva histórica, né? A 3.0, ela é caracterizada pelo quê? Pelo uso da automação, da eletrônica e da computação, né? É onde começa aí o uso do PLC, né? A data, na verdade, de início da terceira geração aqui, é exatamente a data do lançamento do primeiro PLC, que torna a indústria programável, né? Antes não era programável. E por último aqui, os dias atuais, que é o que a gente está chamando de indústria 4.0, onde a gente tem o que a gente chama de sistemas cyberfísicos, né? São sistemas que misturam de uma forma muito entrelaçada aquilo que é físico, né? E o que é virtual, além da conectividade do IoT como uma tecnologia muito importante. Muito bom. Novamente falando de indústria 4.0, o pessoal fala das tecnologias habilitadoras, eu não vou passar por todas elas, eu só vou destacar que o IoT é apontado, né, por essa linha de pensamento aqui como uma das tecnologias habilitadoras, ou portanto as tecnologias que permitem que exista a indústria 4.0. Uma outra forma de entender a indústria 4.0 é baseado em pilares, né, e aí define-se 4 pilares, né, sistemas cyberfísicos, IoT, a internet dos serviços, ou seja, os web services, né, as aplicações na nuvem, e as máquinas inteligentes e robôs, né? Então, novamente, o IoT aparece aqui. Então, qualquer lado que você olhar em indústria 4.0, qualquer teórico que você preferir, sempre vai colocar o IoT como uma característica importante da indústria 4.0. E eu gosto muito desse sisteminha aqui, dessa figurinha. Que legal. Porque ela também pessoal acadêmico que desenhou isso aqui falou, olha, o sistema 4.0 ele se encaixa nessa arquitetura. Eu tenho um processo físico, está lá no chão de fábrica, lá a fábrica, as máquinas e tudo mais. Certo. Esse processo físico, ele troca informação com um sistema de controle, e até aqui nós estamos falando de 3.0, processo físico trocando informação com o sistema de controle automatizado. Bom, quando eu coloco aqui um processo virtual, né, que seria o famoso gêmeo digital, que representa o meu processo físico, me permite fazer simulações, fazer progressões, acelerar o processo para ver tendências, né? Eu crio aqui, então, esse conceito aqui de gêmeo digital,
que troca ideia com o sistema de controle também. Esse sistema de controle, ele conversa com quem? Com esses serviços web, né? E aqui eu posso ter sistemas de gestão de fábrica, eu posso ter sistemas de gestão corporativa, eu posso ter sistemas que eu faço um pedido, esse pedido já cai direto lá no sistema de controle, né? Então vamos pensar hoje os grandes sistemas de venda online, na hora que você não tem alguém recebendo um e-mail e colocando uma caixinha dentro do envelope, não dentro de uma caixa de correio te mandando, né? Você já tem todo um sistema automatizado que já vai lá para um armazém automatizado que faz isso, né? Então, essa integração dos sistemas com os serviços web, né? Bom, a TI, então, já entrou, a indústria assumiu a parte da TI e colocou isso nos seus processos e abraçou. Perfeito, é isso aí. Eu entendo que se a gente for fazer uma definição de indústria 4.0, uma delas possíveis é falar isso aí, a utilização das tecnologias de TI dentro do contexto industrial, né? Você começa a ter uma amálgama dessas duas coisas, e você não sabe mais onde começa uma e termina a outra. Exatamente. Isso que eu falo muito para os meus alunos. Sim, sim. A TI hoje, ela entrou e... Ela é uma tecnologia que é transversal a qualquer coisa que você for pensar. Coisa, né? Você vai para o varejo. Por varejo, hoje, o problema é um problema de tecnologia no varejo, né? Sim. Não é um problema, por exemplo, que não seja tecnologia, né? Vamos dizer assim. Bom, além disso, a gente tem aqui, né, os dispositivos móveis, que é por onde o meu operador interage com isso tudo. E faltou uma setinha aqui, que a setinha fala o seguinte: do processo físico eu posso ter informação vindo lá para cima, para esses web services, né? Então, não necessariamente eu passo pelo sistema de controle. Por exemplo, eu posso ter informações de estoque, que não tem nada a ver com o processo de controle de uma fábrica, mas que alimentam um sistema de gestão de estoque que está na nuvem, por exemplo. Ok. Beleza, então já vimos definição de IoT, já vimos indústria 4.0 e a tal do IoT industrial. O que é isso, né? O IoT industrial é quando eu pego esse conceito de IoT e levo dentro da área industrial. Qual que é o grande desafio, a grande diferença do IoT dentro do contexto industrial? Quando eu penso no IoT aplicado às cidades, a gente vai colocar um monte de sensor novo, vai ter que criar redes de comunicação, etc. Mas, de uma forma geral, eu tenho algum dispositivo ou outro, mas eu não tenho muita coisa inteligente do ponto de vista de processado, embarcado, já fazendo o seu trabalho ali dentro. Quando eu vou para a agricultura, é basicamente a mesma coisa. Eu costumo dizer que quando você chega com a IoT na agricultura, é tudo mato, literalmente, né? Você não tem sistemas de controle e sensoriamento sofisticados, né? E assim para várias outras áreas. Então, isso significa que eu chego e implanto uma solução de ponta a ponta, porque não tinha nada antes, ou tinha muito pouca coisa antes. Quando eu chego na indústria, o cenário é totalmente diferente, porque na indústria a gente já tem um uso mais intensivo de dispositivos inteligentes, a gente já tem redes industriais com protocolos bastante sofisticados, a gente já tem uma quantidade de sensores absurda, a gente já tem vários sistemas de gestão, sistemas de engenharia, né? Então, esse IoT, ele chega num ambiente onde muita coisa já está pronta, muita coisa já está rodando, e você tem um desafio muito mais de compatibilização do que de implantação, né? Então, o grande desafio que eu vejo do IoT no contexto industrial é que ele tem que vir e agregar numa fábrica que já é automatizada, que já tem sensores, que já tem processos, e trabalhar de forma harmônica, né? Isso, às vezes, é mais difícil do que você chegar a implantar um sistema do zero, né? O sistema, o pessoal chama de greenfield, né? Você pegar um sistema e levantar do zero, você tem muito mais liberdade do que, por exemplo, chegar e falar, poxa, legal, eu tenho um monte de equipamento, mas esses equipamentos não têm comunicação à internet, eles só têm via Modbus, né? Eu não vou trocar meus PLCs e minhas máquinas, meus equipamentos da fábrica, só para se conectar ao IoT, então eu vou ter que ter alguma estratégia de compatibilização. Fica inviável, né? Fica inviável, né? O custo dos equipamentos e a vida útil dos equipamentos industriais é muito grande, né? Sim. Então, o IoT industrial tem esse desafio. E aí, quando eu olho isso, volto naquele diagrama e olho isso aqui para a indústria, o que eu vejo? Eu vejo o seguinte: nesse ramo aqui, ó, das redes industriais, do processo conversando com o sistema de controle, aqui eu tenho uma comunicação já, mas eu não vou caracterizar isso como IoT, eu vou dizer que esse espaço aqui é ocupado pela tecnologia que a gente chama de redes industriais, que foi desenhado para essas aplicações, né? Onde que o IoT entra? O IoT ele entra aqui, ó, entre o sistema de controle e os web services, ou seja, tirando informação dos sistemas de controle da fábrica e mandando para a nuvem, mas também, às vezes, saindo do processo e levando para os web services, né? Como eu já citei, por exemplo, sistemas de controle de estoque, por exemplo,
que poderiam estar passando aqui uma informação diretamente para a aplicação em nuvem sem ter que interagir com o PLC, por exemplo. Né? A palavra-chave aí seria dados. Seria dados, exatamente. Gerar dados. Exatamente, eu vou tirar dados, vou levar dados lá para cima, né? E aí, o tratamento... Exatamente. Aí que entra aquelas aplicações que a gente falou, né? Então, isso que é interessante, legal esse ponto aqui, né? Uma das características interessantes do IoT é que você tem uma geração de um volume de dados e você pode tirar vários tratamentos, né? Então, mesmo o volume de dados pode servir para fazer um sistema de gestão da qualidade, mas poderia servir para um sistema de gestão de produtividade, poderia servir para um sistema de relatórios gerenciais, né? Tratando as mesmas bases de dados. E esses dados vão ter origens múltiplas, né? Porque, obviamente, isso aqui é um diagrama simplificado, né? Se eu pensar que esse sistema de controle representa um CLP, não é exatamente isso, mas vamos falar que seja um CLP, uma fábrica pode ter muitos CLPs, né? Cada um do fabricante é diferente, né? Então, essa integração aqui é onde que entra o IoT para levar esses dados todos para cima, e depois eu tenho meu usuário que acessa esses dados, né? E aí, aqui eu já não diria que é mais IoT, talvez, porque, na verdade, a forma como esse usuário, através do seu dispositivo móvel, acessa esse web service são diversas. Ele pode estar usando tanto uma rede pública, né? Uma rede pública é, por exemplo, uma rede de telefonia, né, de uma operadora, ou uma rede privada, a rede corporativa da própria fábrica, né? E ele vai acessar onde estão esses dados aqui, né? O resultado tratado desses dados. Fantástico, fantástico, cara. Legal. Essa integração é fantástica. Isso, falou uma palavra que é muito importante, né? Quando a gente está falando de IoT, nós estamos falando de integração de dados, né? Nunca coisas estanques. Sim. A IoT funciona na hora que eu junto tudo, tem aquele monte de informação vindo de diferentes fontes, diferentes dispositivos. Como eu falei, existe uma camada de middleware cujo objetivo é compatibilizar essas informações de diferentes fontes, e aí eu tenho uma riqueza de dados muito grande. Então, desafios do IoT industrial, né? A gente tem uma questão de não sobrepor as aplicações de IoT às aplicações industriais que já existem, né? Então, às vezes, como eu falei, supervisório, às vezes o pessoal... Então, até a aplicação que eu vou apresentar aqui hoje, daqui a pouco, ela é uma aplicação de IoT, mas que você pode falar, mas isso aí é um sistema supervisório. Eu vou falar, é verdade, é um sistema supervisório, né? No nosso objetivo aqui, ela acabou tendo essa cara. Mas existe essa sobreposição um pouco das aplicações de IoT com aplicações industriais que já existem. A compatibilidade e conversão das redes e protocolos que já existem na indústria para os protocolos de IoT. E é importante entender, não vou entrar nesse mérito agora, mas as características dos protocolos de IoT servem um objetivo e das redes industriais serve o outro, e geralmente eles são incompatíveis. O IoT, por exemplo, vai ser lento demais ou pouco confiável demais para fazer o trabalho de uma rede industrial. Enquanto as redes industriais, elas não são feitas para trabalhar através da internet, né, que é uma rede que tem muitos saltos, muitos roteadores, não foram feitos para isso. Então, tem que fazer uma compatibilidade aí, uma conversão, né? A questão da integração, interfaces com equipamentos já instalados, muitos deles mais antigos, que eventualmente precisam de alguma conversão de protocolo, né? Você tem protocolo mais antigo, muito comum aí, o Modbus, em cima de uma interface RS485. Muitas vezes você tem que falar, bom, como é que eu pego esse cara e transformo isso no MQTT ou no LoRa, né? Eu vou ter dispositivos de mercado que fazem essa conversão para poder compatibilizar. Às vezes a gente tem um trabalho de retrofit, né? De adicionar tecnologia, porque às vezes você tem uma máquina que está mecanicamente ela está em bom estado, ela tem uma vida útil ainda grande pela frente, mas ela não te dá as informações que você quer. Então você acaba tendo que inserir sensores, de repente trocar a parte de controle, enfim, fazer o que a gente chama de retrofit para atualizar essa máquina que, do ponto de vista do que ela fabrica e da mecânica dela, ela tem uma vida longa ainda, mas do ponto de vista da informação que você quer não tem, né? Então isso aqui também é uma oportunidade legal. Os requisitos de comunicação industrial versus internet, eu já comentei aqui, né? São cenários diferentes, e as questões de cibersegurança, que daria, com certeza, mais uma outra palestra aí. Uma palestra só para isso. Só para isso. Essa é uma área não é uma área que eu domino, e eu não quero dominar, porque ela é um outro universo, a parte gigante, assim. Não, é complicado. É bem complicado, né? Eliminamos uma pergunta do final, que aqui vai falar sobre a segurança, que isso provavelmente é uma questão muito importante que dá dor de cabeça em muita gente, tira o sono. Perfeitamente, né? E essa área aí exige estruturas de rede específica, tem metodologias, tem normas, na verdade, para aumentar a segurança de fábrica, né? Mas se a gente for falar só do IoT, você já tem nos protocolos de IoT, eles já tem alguns níveis de segurança.
que pedem, por exemplo, para você conectar numa base, numa plataforma de IoT, você tem que ter uma validação do dispositivo, né? Qualquer dispositivo que conecta, ele tem que ter um login e uma senha. Você tem criptografia na troca de informações, né? Você já tem umas características que são inerentes à plataforma de IoT ou ao protocolo de IoT. Mas quando você pensa na fábrica... ZigBee é 128 bits, não é? De encriptação? De encriptação, exatamente. Ele já tem uma encriptação, né? E o MQTT tem encriptação, o OPC tem encriptação, né? Já é alguma coisa. Agora, além disso, você tem que ter... Aí você está protegendo a sua troca de informação, né? Sim. Mas o caminho está aberto, né? Então, também tem toda uma série de outras tecnologias para poder impedir um ataque por outro caminho. Então, cibersegurança... sugestão de palestra. Tem que fazer outra palestra, é verdade. É um tema bastante importante também, que envolve a IoT, mas não somente a IoT, né? Vale lembrar que a maior parte dos problemas de cibersegurança vem por falhas do operador, e não por falhas de tecnologia, né? Então, cibersegurança passa, inclusive, por procedimentos, por práticas da empresa, por quem tem acesso ao quê, então, dá pano para manga. Bom, por fim, eu queria comentar aqui essa visão do CLP, né, que é um dispositivo fundamental na automação, né, que é o controlador dentro de uma indústria. E esses CLPs, cada vez mais, se eu olhar do ponto de vista de rede, ele está tendo essa característica de ser um gateway, né? Então, o que é um gateway? Eu já disse, é um conversor de protocolos. Então, esse CLP... Então a gente pensa, poxa, eu vou levar a IoT para a indústria, vou ter que pendurar um monte de sensor, e esses sensores vão tudo comunicar por Bluetooth, né? Mas na verdade não, porque na verdade você já tem uma riqueza muito grande de informação no sistema. Você já tem muito sensor, você tem muito dispositivo inteligente, por exemplo, inversor de frequência. Se você tem acesso aos dados do inversor de frequência, você consegue saber consumo, você consegue ver se a corrente saiu de um patamar comum para um patamar elevado, significa uma sobrecarga ou um defeito. Você consegue ver códigos de falha interno. Então, se você pega um inversor de frequência, você tem toda a vida do motor que está pendurado nele. Então, não preciso criar um sensor adicional. Eu preciso ter acesso àquela informação. Então, quando a gente pensa no contexto industrial, muitas vezes a gente vai cair nessa situação onde a gente já tem as informações, só que elas não estão disponíveis, né? E aí, o PLC tem cada vez mais se tornado um dispositivo com essa característica de ser um gateway, né? No sentido dele converter outras redes industriais que ele já tem implementada, ou também, obviamente, ele mandar dados que são gerados por ele mesmo, né? Relacionados às suas entradas, ou, por exemplo, poxa, eu preciso de uma variável que é quantas peças foram produzidas. Não preciso colocar um sensor, um dispositivo embarcado para contar peças produzidas no final da máquina, porque o CLP que controla ela provavelmente tem essa informação, né? Então, o que a gente tem observado, né, olhando alguns PLCs de mercado, e cada vez mais eles têm essa característica. Primeiro, de suportar várias redes industriais, e segundo, de suportar protocolos de IoT que permitam que diretamente ele passe informação para a nuvem. E aí seria por cartões, o pessoal costumava chamar de cartões, eu prefiro falar módulos, né? Sim. Que fazem essa transmissão, que convertem esses dados para preparar esses dados para o IoT? Olha, na verdade, deixa eu pensar aqui, os que eu conheço, eles já têm mais os protocolos de IoT incorporados na própria CPU, e muitas vezes os cartões estão relacionados a essa expansão de redes aqui. Sim. Então é mais comum, o IoT já está nativo, e os diferentes protocolos de rede que eu exemplifiquei aqui estarem por expansão. Por exemplo, essa minha figurinha aqui, ela é baseada em fatos reais. É possível você pegar um PLC, no caso é 7200, e por cartões de expansão, ter todas essas redes conectadas a ele. Mas a rede, mais os protocolos de IoT que ele suporta, que no caso é MQTT, está direto na CPU. Pensando nos PLCs mais novos, tá? Quando a gente pensa nos mais antigos, que tem muito aí funcionando, e está funcionando, você não vai trocar um PLC, um dispositivo caro, né? Aí muda um pouquinho de figura. Geralmente eu vou ter que trabalhar com uma porta de comunicação que ele já tenha lá, e aí sim eu vou ter um dispositivo, um gateway, né? Um outro dispositivo. Aí é o caso do gateway, tá? Beleza, entendi. Agora, às vezes, economicamente, faz sentido você colocar um PLC de menor porte com características de IoT, e esse cara conversar com um PLC que já está lá, porque o custo, muitas vezes o custo vai ser próximo, inclusive, do custo de um gateway que é, vamos falar assim, bitolado em fazer a conversão do protocolo A para o protocolo B, né? Então, por isso que, em vez você pegar Siemens, Altus, VEG, em vez desses caras ficarem investindo em lançar hardwares, gateways, eles estão investindo em incorporar a função de gateway, incorporar os protocolos nos PLCs.
para dar 2 exemplos, né, eu coloco aqui 2 caras, que inclusive estão aqui atrás de mim. Sim. O S7200 da Siemens, que é um PLC de pequeno porte, né, que eles chamam de automação básica, que pequeno porte tem mais a ver com o número de I/O, tá, e da expansão, mas não pela capacidade, porque o bichinho faz bastante coisa, né. Esse cara aqui, por exemplo, nesse desenho aqui, ó, ele tem incorporado nele alguns protocolos industriais, mas todos esses cartões de lado são cartões de redes industriais, né. Então é aquele caso lá, eu posso ter ASI, posso ter Profibus, posso ter uma porta RS485 como cartão de expansão, e ele aqui fala MQTT, né, que é o protocolo de IoT, como eu falei, um dos mais conhecidos. Outro protocolo muito conhecido também, nas aplicações industriais, que eu entendo que acaba sendo também um protocolo de aplicações de IoT, é o OPC. Né? O OPC, principalmente, tem umas variações, principalmente o OPC-UA, que esse tipo de cara aqui também suporta. Então ele suporta o OPC e MQTT. Então ele fala o que ele precisa falar para mandar informação para cima, digamos assim. Entendi. E um outro cara muito interessante aqui é o Altus Next Express, né? Que é um PLC também bastante legalzinho, também considerado de pequeno porte pelo número de entradas e saídas, mas que tem uma porrada de recursos. Suporta uma série de protocolos, seja na porta Ethernet, seja nas portas que ele tem uma porta CAN e uma porta 485, né? Então ele consegue conversar com muito dispositivo industrial, suporta OPC, suporta MQTT também, né? Então, por exemplo, se eu quisesse fazer um gateway com esse cara, eu conseguiria fazer um gateway que permitiria falar Modbus TCP, Modbus RTU, CANopen, Ethernet IP, né? Então já falei aqui 4 protocolos industriais, pelo menos, que ele poderia estar lendo e publicando isso com o MQTT. Aí você põe um software dentro dele que faz essa preparação dos dados. Exatamente, você faz essa programação, né? Porque é um dispositivo programável, você vai programar esses dados. Muitas vezes você tem que formatar esses dados num formato adequado, né? Então, eu vou buscar uma informação lá no inversor através da porta RS485, mas eu preciso formatar essa informação de um jeito que a minha plataforma de IoT entenda. Então, isso passa pela parte de programação dele, né? Como seria também assim. E avançando aqui, também agora do outro lado, e da parte online, né, a parte nuvem, né? Então, você não vai escrever um programa do zero e colocar num servidor. Você tem plataformas que resolvem 80% do problema para você, né? Essas plataformas, elas já têm a conectividade com diversos protocolos. O MQTT com certeza está presente em todas elas, mas tem outros protocolos, LoRa, Sigfox, etc. Ela já faz esse trabalho dos dados, o armazenamento dos dados e te dá um ambiente para a criação da sua aplicação. Então, pegando esse primeiro exemplo aqui, que é a Tago, né, que eu vou demonstrar daqui a pouco, no Tago, essa telinha aqui, ó, ela é feita literalmente arrastando e soltando. Você arrasta e solta, eu quero um marcador, eu coloquei o marcador, associa esse marcador com uma variável que vem do seu dispositivo, né? Obviamente, em algum momento você configurou esse seu dispositivo para se conectar à plataforma e fornecer os dados, e arrastou, soltou, configurou, ele já está aqui. Isso aqui, essa tela aqui, por exemplo, é uma tela de demonstração deles. Vou mostrar uma nossa aqui, ela tem 0 linha de código, é só arrasta, solta, configura, né? Então essas plataformas têm essa característica de agilizar enormemente o nosso processo de desenvolvimento, né? Baseado já numa toda uma estrutura que já está pronta, né? Então algumas plataformas voltadas, não necessariamente somente para a área industrial, mas principalmente para a industrial, né? O Tago é uma delas. Outra muito interessante é uma chamada Vegnology, que é uma plataforma da VEG. Muito interessante também, tá? Muito legal. Tanto a Tago quanto a Vegnology, elas têm um tipo de conta free que permite você inserir um certo número de dispositivos e criar um certo número de dashboards. Então dá para brincar com essas duas aí sem custo inicial, né? Bem legal essa da Vegnology também. Outra bastante interessante chamada Mindsphere, é uma plataforma da Siemens também, como vocês podem ver, a mesma coisa, ela cria campos, telas, tudo por arrastar e soltar, né? Claro, cada uma tem suas peculiaridades. Tanto a Vegnology quanto a Siemens, elas são mais focadas, né, mais vocacionadas para a área industrial, né? E aqui... esse aqui é o próprio Vegnology, né, mostrando as integrações do Vegnology, como é que funciona. Ele tem ali os dispositivos de borda, tem os gateways dele aqui, que ele chama de Mind Connect, né? Não vou entrar nesse detalhe, mas só para citar que ele tem essa característica. E, em resumo, para concluir o que eu falei tudo aqui, né? A gente tem essa questão das redes industriais como uma tecnologia fundamental para a troca de dados, né? Mas já existente dentro do ambiente industrial.
brincadeira aí à parte, né? O IoT é muito mais do que o celular conversando com o Arduino, né? Você tem toda essa questão da plataforma em nuvem, da troca de dados em nuvem, né? O IoT industrial é um cenário complexo, é um cenário desafiador que exige essa integração com o que a gente chama de sistema legado, né? Um sistema que já existe. Legado, né? Exatamente. E por outro lado, também aí estão muitas oportunidades, né? Sim. E essa questão da integração em TI e TA, né? É um campo muito promissor, porque você está vendo que a gente chega uma hora que você fala, pô, eu tenho que programar o PLC, mas eu tenho que falar de protocolo de IoT ao mesmo tempo. É uma área de sobreposição de duas áreas de competência que, se você pegar um cara só de TI, ele não resolve. Se você pegar um cara só de TA puro, também não resolve, né? Então é um campo novo, né? Eu sempre procuro trabalhar nessa questão dessa integração, sabe? Uhum. Do conhecimento das áreas. Ninguém mais consegue ser estanque, né? Você Não, tem não. Uma situação que o pessoal lá da tecnologia de automação tem que resolver, mas eu já tenho que estar pensando aqui, né? Já deixar como que eu vou trabalhar para passar essa informação para o pessoal da TI, né? Perfeito. E eu entendo que tem uma outra área importante, que na hora que eu gero esse monte de dados, tudo bem, o cara da TI ele pode até tratar e armazenar esses dados, mas ele não é o cara que interpreta. Então você começa a ter uma importância cada vez mais do pessoal de gestão definindo o que tem que ser feito. Então, vira uma bagunça, porque você assim, pô, estou fazendo um sistema de automação, mas eu tenho que pensar na conectividade, na parte rede TI dele, e ao mesmo tempo eu tenho que pensar quais informações são importantes para subir. Porque eu não vou ficar. É isso que é importante entender. Não é uma questão de subir o estado de cada sensor. Quando a gente pensa no contexto industrial, o PLC, como dispositivo inteligente, ele vai pegar esses status dos sensores atuadores e vai transformar em informações mais elaboradas, como, por exemplo, produtividade, quantas peças deram defeitos, quanto tempo a máquina ficou legada, que falhas que teve, qual que foi o motivo do defeito, qual que foi o motivo da falha, né? Então, essas perguntas são perguntas de gestão, né? Então, é um cenário bastante complexo. É a parte de mineração de dados. Exatamente. Ainda se usa esse termo. Sim. Tá? Eu já venho falar dessa questão, que há muito tempo atrás eu dava aula para o pessoal da mecatrônica na questão da automação. Falou, ó, vocês já devem começar a pensar os projetos em fazer essa comunicação com a turma da TI. Assim, não é que a gente tem uma bola de cristal, é que as coisas vão caminhando naturalmente, com o surgimento da internet, a integração de todas as informações, seria óbvio, né? Que isso ia acontecer uma hora. Sim, exatamente. Muito bom. E é muito mais fácil você prever isso no começo do projeto, né? Depois chegar e falar, mas agora... Aí toda mudança no meio do caminho é mais difícil, né? Muito legal. Legal. Fantástico. Bom, para mostrar que, como eu costumo dizer, na prática a teoria não é outra, vamos demonstrar isso aí, né? Vou parar essa apresentação aqui. E eu vou abrir uma outra telinha. Eu vou compartilhar, na verdade, uma outra tela. Só para avisar para a turma, eu vou estar acompanhando aqui na tela o que vai estar acontecendo no processo lá, tá, galera? Isso, legal. Mostrar exatamente. Justamente essa integração. Bom, acho que vocês estão vendo uma telinha aqui, ó, essa tela. Isso, exato. Aqui, já tá vendo? Beleza. Essa tela aqui é uma tela criada no Tago.io, né? Ela foi construída aqui, eu estou somente com a tela de visualização, né? Inclusive, eu compartilhei com o professor esse link, e todo mundo que acessasse esse link estaria tendo a mesma visualização que nós dois estamos tendo agora. Então, essa tela aqui, na verdade, ela é resultado do projeto final de um curso nosso que ensina exatamente a fazer essa integração da plataforma de IoT com o PLC. E aqui, eu tenho algumas informações. Eu tenho um ID, né, uma informação que vem lá do PLC, que no caso aqui é o nome da pessoa que fez. Eu tenho um status, né, que é esse PLC, e aí é mais fácil eu explicar o PLC primeiro, né? Vou até fazer o seguinte, eu vou cortar o compartilhamento aqui, só para melhorar a tela. Eu compartilho de novo. Legal. Acho que aqui atrás fica mais fácil de mostrar. Eu tenho aqui uma bancada que tem dois PLCs, são exatamente aqueles que eu demonstrei, um S7200 da Siemens e um Nexo Express da Altus, tá? No caso, os dois operam aqui, mas não ao mesmo tempo. Eu estou operando agora com o S7200 da Siemens. Esse cara está controlando esse sistema de tanques aqui, onde eu tenho um reservatório embaixo e eu tenho um tanque superior. Ele está rodando uma aplicação de controle, que seria aquele nosso sistema de controle em cima do processo físico, né? Que a gente fez naquele diagrama em blocos. Então, essa aplicação de controle é uma aplicação típica industrial, bem simples, na verdade. Ele vai estar tentando chegar num nível pré-definido, num set point de nível no tanque superior. Ele tem uma margem de erro, né? Então, toda vez que ele estiver abaixo da margem de erro, ele liga a bomba
Vocês vão ouvir uma bombinha ligando e joga água daqui para lá, né? Chegou acima no nível desejado, ele desliga a bomba e espera cair abaixo de um limite, né? Ele vai ficar enchendo, descendo e vai manter isso em cima de um limite. Então, esse é o nosso processo de controle, né? Além disso, esse PLC, o que ele está fazendo? Ele está programado para enviar essas variáveis do meu processo através do protocolo MQTT para a plataforma Tago.io. E na plataforma Tago, que é acessível de qualquer dispositivo na internet, inclusive celular, etc., você consegue visualizar esses dados que são publicados. E aí mostra uma característica interessante do Tago. Se tivesse 200 pessoas acessando esse mesmo endereço, as 200 estariam vendo os dados gerados aqui por esse dispositivo, né? E eu poderia ter essa tela, né, que chama de dashboard, eu poderia ter diferentes dashboards com diferentes informações tiradas desse processo, né? Compartilhando agora a tela aqui do Tago, voltando a compartilhar, na verdade, né? Então agora faz mais sentido. O que eu tenho aqui? Eu tenho a máquina de estado que mostra como é que esse cara funciona, né? Ele tem um estado bombeando, quando ele está enchendo de água, ele tem um estado vazando, ele tem um estado cheio, se ele atingir lá o nível máximo, e ele tem um estado ocioso, né? Quando ele está desligado. Então, geralmente ele está desligado quando eu ligo através desse comando aqui, né? Então, ligar o meu sistema é feito através aqui da minha plataforma. Ele vai ficar, na verdade, variando do estado bombeando para vazando, bombeando, vazando, bombeando, vazando. E a gente vai conseguir enxergar por aqui o nível do tanque superior. Tenho o sensor de nível máximo, o sensor de nível mínimo, o tempo que a bomba ficou ligada, em segundos. Poderia ser, por exemplo, uma informação para manutenção, né? Quanto tempo aquele motor ficou ligado, já está na hora de fazer manutenção nele, né? Aqui eu tenho a potência da bomba, que no nosso caso aqui está apenas 0 e 100%, mas eu poderia controlar com uma potência intermediária. E aqui eu tenho duas variáveis, uma que é o set point, que é o nível desejado, coloquei 50%, e outra que é a esterese, ou seria a minha margem de erro ali, aceitável, eu estabeleci em 4%. Vou colocar isso aqui para rodar, eu só preciso ligar o PLC, vou fazer isso aqui ao lado. Professor, depois a gente fala pro pessoal da edição, dá uma cortadinha nesse intervalo grande, porque eu fiz demonstração, eu fui dar o run aqui, o Tia Portal travou. Deixa eu ver se ele volta. Olha, ele faz uma edição. Aqui. Isso. Poxa, Tia Portal, não faz isso comigo. Me deixa maus lençóis. Aí, ó. Agora foi. Então a gente volta. Podemos continuar a partir de agora, hein? Bom, então o PLC ele já está habilitado, né? Então a gente pode até ver aqui que ele já está mandando algumas informações para cá. Essas informações são abaixo do nível máximo, também está abaixo do nível mínimo, né? Então, o sensor está aqui embaixo, o outro lá em cima. Eu tenho o nível 2%, que é só o restinho de água que tem lá no fundo, e tudo desligado. Muito legal, estou recebendo aqui atualizado o que você está falando. Em tempo real, né? E aí, conforme está falando, inclusive, ele está traçando aqui no gráfico, né? Ele está no estado parado, né? O estado do tanque está em idle. Porque está desligado, eu vou ligar por aqui. Então, pela minha plataforma, eu estou comandando essa informação lá, né? Então, eu ligo aqui. E vocês já estão ouvindo um barulho aí, ó. Dá para ver, o estado dele aqui mudou para um estado pumping, né? Um estado bombeando. Bombeando, né? Potência da bomba subiu a 100% e a gente começa a ver o tanque encher, né? A medida do tanque, que corresponde, não sei se é visível aqui, ao enchimento do tanque. A gente consegue ver isso aqui também no nosso gráfico, né? Deixa eu mudar um pouquinho a visualização. Inclusive consigo exportar os dados aqui e tudo mais. Fantástico. Eu estava tentando dar um zoom aqui somente nesse intervalo que a gente está trabalhando agora aqui. Ali, ó, aqui dá para ver melhor. Só rodar um pouquinho. Aqui dá para a gente ver melhor, ó, o nível subindo, né? Certo. Cada vez ele está subindo e a potência da bomba está no máximo, né? Vai subindo. Ele vai subir até atingir 50%, um pouco mais, né? 50% mais esterese. Quando chegar nisso, ele vai desligar a bomba. Aí eu estou olhando aqui porque eu estou numa tela e eu estou comparando os dados que você está me falando. Ah, legal. Que a gente está vendo aqui. Perfeito. Então, olha só, ele já teve 61 segundos de bomba ligada, agora a bomba está desligada. Agora o nível começa a cair, ó, 51%.
está no estado vazando aqui, né? Certo. E ele vai cair, ó, dá para ver no gráfico aqui, né? O gráfico agora está bem claro mesmo. Olha lá, a gente viu que ele atingiu um patamar máximo, começou a cair um pouquinho. Chegou nesse limite mínimo, a bomba liga de novo, ele começa a subir novamente. Né? Legal. Então, esse processo de controle, que é um processo bastante, eu diria até trivial, né, bastante comum, né, um controle de nível por on-off, né, é bastante comum, mas o objetivo que não é o processo, o objetivo é, legal, eu estou tendo agora não somente o PLC fazendo o controle de processo, mas ele está sendo o meu dispositivo que está, em tempo real, atualizando informação nessa minha plataforma de IoT. Se eu tivesse 20 tanques desses numa fábrica, eu poderia estar acompanhando aqui no dashboard desse a situação desses 20 tanques, né? Eu poderia, e essa plataforma permite, né? Por exemplo, se eu atingir um nível máximo, eu poderia mandar um e-mail de aviso para o pessoal, olha, atingiu o nível máximo lá, não podia chegar nesse nível, né? Se o tempo de bomba passar, por exemplo, de 200 segundos, eu posso mandar uma mensagem para o pessoal de manutenção, olha, esse motor já ficou ligado há tanto tempo, né? Então, eu consigo, levando os dados do meu PLC, do meu processo industrial para a nuvem, eu consigo fazer uma riqueza bastante grande aqui de possibilidades de aplicações. Vou desligar ele aqui, para cortar o barulhinho da bomba, né? Deixa ele só esvaziar. Ok. E é isso, eu acho que de uma forma simplificada aqui, eu consegui, espero ter conseguido, né, demonstrar essa integração, né? Interessante, eu vou insistir. Do PLC para a aplicação em nuvem, não tem nada no meio do caminho, né? E o PLC está comunicando diretamente com uma aplicação que está no servidor, que não tem a menor ideia de onde esteja, fisicamente, né? Também não importa muito de que ele está fisicamente, é isso que é legal das coisas em nuvem, né? E qualquer pessoa com acesso à internet conseguiria ter acesso a essas informações, desde, claro, que a gente desse esse acesso para elas. Ok. Domingos, eu só posso dizer assim que eu estou encantado. Eu espero que as pessoas que, né, vão participar, vão assistir esse vídeo, né, vão ver. A gente espera uma outra oportunidade também que você possa falar diretamente com os alunos, vai ser bem legal. Sim, vai ser sim. É uma oportunidade grande que eu já venho falando para eles, colocando uma pessoa especialista, né? Então, que conhece tão bem esta área, né? A gente fica muito feliz, né? Para o nosso tempo aqui, eu só tenho mais uma perguntinha. Okay. Como é que você enxerga essa questão do IoT industrial no Brasil? O potencial, a gente anda tão desindustrializado, como é que você vê isso? Qual que é a sua opinião? Legal, eu acho que é uma questão importante. Eu acho que uma coisa que é muito perigosa, quando a gente começa a falar desses termos de indústria 4.0, muita gente fala, poxa, isso é tecnologia do futuro, isso não é para agora, não. E eu costumo falar que não, cara, isso é tecnologia para hoje, está começando a virar ontem, né? Ontem também estou forçando a barra, mas é para hoje, né? Uhum. Por quê? Porque hoje em dia é exigido, por uma série de razões, e aí a pandemia foi um grande forçador do aumento da automação, da conectividade, né? De você ter menos pessoas nos ambientes, né? Então, ter menos pessoas, por exemplo, poder monitorar, cuidar da manutenção de uma fábrica sem ter que estar presente nessa fábrica, por exemplo, né? Então, existe uma demanda bastante grande por esse tipo de aplicação. A tendência é crescer, né? Porque ela tem um impacto na eficiência e produtividade da empresa, né? E não tem jeito, se você não aumenta sua eficiência e produtividade, você pode até optar por não fazer isso, seus concorrentes farão, você vai ficar para trás, né? Então, isso eu acho que está num momento bastante interessante de movimento, muitas empresas já estão procurando soluções, implantação, também não vamos falar que, olha, já está tudo resolvido e todas as empresas estão 100%, não, é um processo gradativo, né? É um processo contínuo. Muitas empresas, na verdade, começam a fazer isso por setores, por áreas, né, e vão gradativamente fazendo. Então, tem bastante coisa para fazer ainda. Além disso, eu entendo que, dentro desse contexto do IoT, particularmente, né, é interessante notar que tem aqueles outros cenários todos, né? E é interessante dizer que, por exemplo, talvez seja mais fácil para um profissional da área de eletrônica, da área de automação, levar essa solução para o campo, levar para a cidade, do que um gestor público fazer essa instalação, fazer esse sistema, do que um cara que tem uma formação na área agrícola, agrônoma, né, que tem toda uma tecnologia fantástica nessa área, mas está mais distante desse universo. Apesar de já começar a ter, inclusive, alguns cursos híbridos, né? Tem um curso muito interessante, não vou citar a faculdade aqui, mas é um curso de, fugiu o nome, agrocomputação. Ele é um mix, né? Ele é um mix de
análise e desenvolvimento de sistema com agronomia ou técnico agrônomo, uma coisa assim, né? Aí é legal, porque aí o cara entende da parte agro, que eu particularmente entendo do que está vindo, né? Mas entende também da tecnologia. Então começa a ter uma convergência, mas até surgir cursos e formar mão de obra nesse nível, vai surgir muita oportunidade para os profissionais de tecnologia das áreas mais ligadas à eletrônica e automação. Então acho que tem muita coisa para fazer, é uma demanda do momento, da hora, talvez tenha como limitante da sua velocidade a disponibilidade de profissionais preparados. Talvez isso seja uma barreira maior do que, por exemplo, a disponibilidade ou o custo dos dispositivos. Domingos, eu só tenho que te agradecer, sabe, de coração mesmo. Eu fiquei encantado com toda essa sua explanação. Já conheci alguma coisa, andei estudando um pouquinho, mas você nos deu assim um parecer muito mais, abriu muito mais a nossa mente, né? Foi legal ver a aplicação funcionando. Quero parabenizar a Exto, agradecer pelo trabalho de vocês, tá bom? Muito obrigado mesmo. Sucesso para vocês. Eu espero que os nossos alunos, as pessoas que vão assistir a esta palestra, né? Essa conversa que nós tivemos, né? Foi muito boa. Eu só tenho mesmo a agradecer e te desejar muito sucesso, viu? Legal. Maravilha. Novamente, eu agradeço muito o convite, né? Como eu falei, é sempre bom a gente poder trazer tecnologia, né, mostrar para o pessoal que está estudando, que está ligado em tecnologia, o que tem de atual, né, para provocar, inclusive, né, tem bastante coisa para estudar, bastante coisa para aprender ainda, né, então acho que essa provocação é sempre válida, a gente fica muito feliz com isso, eu entendo que é uma parte importante da missão da empresa, fazer essa ponte, né, entre o fabricante, entre quem gera essa tecnologia e quem vai utilizar, quem vai consumir essa tecnologia através das instituições de ensino, né, então acho que a gente está aqui com todo prazer cumprindo a missão, né. Tá bom. E agradeço muito o convite. Tá bom, muito obrigado, Domingos.